Nós julgamos as pessoas por estas pequenas coisas nelas que nos irritam e nós temos defeitos bem maiores. Mas se o diabo puder nos manter ocupados, observando o que há de errado com os outros, então nós ficamos cegos para os nossos próprios. Nós temos que começar sabendo que a mente é o campo de batalha. Você tem que guardar o seu coração com toda a diligência, porque dele flui as questões da vida. Prestar atenção no que você pensa quando está dirigindo pela estrada sem nada na cabeça e, sem perceber, você pensa várias coisas ruins sobre alguém ou sobre o quanto essa pessoa te irrita. Você não pode manter estas coisas na mente, pensar e meditar nisso e seguir em frente. Você precisa dizer não. Essa é uma palavra muito boa de se dizer em voz alta, não. Eu vou pensar em algo que vai me beneficiar, não em algo que vai me incomodar e me irritar. Amém? Então a primeira coisa que vamos falar é as 7 maneiras que o diabo ataca, e eu espero que falemos de todas. 7 maneiras que o diabo ataca. Ele quer que sejamos um descobridor de falhas. Porque, pessoal, se nós focarmos a nossa mente, ou se ele conseguir manter a nossa mente focada em todas as falhas dos outros, então nós nunca veremos as nossas. Porque, veja, não podemos fazer nada por ninguém, mas podemos fazer algo por nós se trabalharmos com Deus. O diabo quer que sejamos descobridores de falhas, focando nas falhas dos outros e sendo cegos para com as nossas próprias falhas. Se um crente não vê nada de errado consigo mesmo e um grande número de falhas nos outros, então o diabo venceu. E essas redes sociais, por favor, não entre em mídia social. E diga aos seus amigos tudo sobre o que uma outra pessoa fez. Quando tudo que você está fazendo é espalhar um boato que você nem sabe se é verdadeiro ou não, e mesmo que fosse verdade, de acordo com a Bíblia, nós não devemos fazer essas coisas, pessoal. Fico feliz que você bata palma, mas eu quero que você entenda isso. Nunca, como filho de Deus, entre nessa coisa maligna de espalhar boatos e fofocas. Na maioria das vezes, quando as pessoas estão falando sobre outras pessoas, elas nem sequer têm uma ideia daquilo que elas estão falando. Nós só temos uma esperança nesses dias em que estamos vivendo. E você me ouvirá falar disso durante toda esta conferência. Nós só temos uma esperança de sair da bagunça em que estamos vivendo, e é o amor. A principal mensagem da Bíblia é: Deus te ama e quer que você ame todas as pessoas, incluindo a si mesmo. E esta é a real lei da liberdade, de acordo com o apóstolo Tiago. Se nós fizermos isso, então estamos cumprindo toda a lei e os profetas. Então, se você ama as pessoas, você não as julgará, você não vai falar mal delas, você não vai contar os seus segredos, porque o amor nos impede de fazer essas coisas. Então, em qualquer momento que fazemos esse tipo de coisa, nós não estamos andando em amor. E há vários textos, excelentes escrituras que nos dão suporte para a questão de não julgar. Eu vou ler uma que já nos é familiar, está em Mateus 7, de 1 a 5. Não julgue ou você será julgado. Da mesma maneira que você julgar os outros, você será julgado. E com a medida que você medir, você será medido. Porque você olha para o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à trave no seu próprio olho?
Eu amo essa minha versão que diz o poste telefônico em seu próprio olho. Então, se nós vamos acreditar no que a Bíblia diz, ela está dizendo, nós julgamos as pessoas por estas pequenas coisas nelas que nos irritam, e nós temos muitos defeitos bem maiores. Mas se o diabo puder nos manter ocupados, observando o que há de errado com os outros, então nós ficamos cegos para os nossos próprios problemas. Romanos 2 diz, você não tem desculpas, não importa quem você seja, quando você julga alguém pelas mesmas coisas que você julga outras pessoas, você julga a si mesmo? Não. Sabe por quê? Nós sempre temos uma desculpa para nós mesmos. Mas para outras pessoas não tem desculpa. Não tem desculpa para o que você fez. Nós olhamos para os outros através de uma lente de aumento e para nós através de um óculos cor-de-rosa. De volta para Mateus 7. Por que você olha para o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à trave no seu próprio olho? Como pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma trave no seu próprio olho? Você é hipócrita. Vá primeiro tirar a trave dos seus olhos e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A raiva e a falta de perdão estão envolvidas em todas essas coisas. Então, um dos primeiros problemas que nós temos no mundo hoje é o ódio. O ódio, a divisão, estão na igreja, entre as denominações. Certamente está no mundo, mas não vamos falar deles, vamos falar sobre nós mesmos. Eu me pergunto, quantas pessoas realmente entraram aqui hoje que poderiam dizer, com um coração sincero, que não há ninguém, nenhuma pessoa com a qual você não esteja chateado agora ou ofendido? Vamos lá, vocês ficaram quietinhos? Acho que deveríamos ir deitar todas as noites dizendo, Deus, obrigada por eu não estar com raiva de ninguém. Vocês estão quietos? Estão quietos? Este é um problema sério. Sabe por quê? Porque em Efésios 4 nos diz claramente, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não dê nenhum espaço ao diabo. Então, quando ficamos com raiva, nós abrimos uma porta para o diabo. Não durma com raiva. Vamos lá, eu me lembro daqueles anos, idiota, quando eu dormia com raiva do Dave. Sabe, eu ia dormir no canto do colchão porque eu não queria que ele me tocasse, eu não vou tocar em você. E então, ele simplesmente pegava toda a coberta e eu não vou pedir coberta para ele, de jeito nenhum. Então eu ficava lá deitada com frio a noite toda. Ele tinha uma boa noite de sono. E o que eu ganhava? Dor de cabeça, dor de estômago, cansaço no dia seguinte por não ter dormido. É estúpido as coisas que nós fazemos, estúpidas. Isso não mudou o Dave ainda é o mesmo. E só agora eu mudei e as coisas não me incomodam mais. Vamos lá, eu posso passar uma mensagem para você? Deus não está interessado em mudar todas as pessoas que você acha que te incomodam. Ele trouxe você aqui para te mudar, para que eles não te incomodem mais. Deus não vai te livrar de todas as coisas no mundo que te irritam. Ele quer que nós cheguemos ao ponto em que isso não nos irrite mais. Vamos. É isso que é maturidade espiritual.
Pelo pouco tempo que temos aqui, não vamos estragar tudo sendo miseráveis o tempo todo por causa de coisas sobre as quais não podemos fazer nada. Vocês não me ouviram? Você não pode mudar o seu marido. Bem, eu vou tentar, então. Vai em frente, eu te vejo no próximo ano e te direi a mesma coisa. Eu me lembro das crianças crescendo. Se você quiser morar na minha casa. Vamos, quem já usou esse discurso com seus filhos? Se você quiser morar aqui na minha casa. Bem, eles moravam na minha casa e tivemos algumas situações, mas eu tenho ótimos filhos, sabe? Só porque os seus filhos não fazem tudo que você gostaria que fizessem, não significa que eles não vão crescer e se tornar ótimas pessoas. Ensine-os bem, dê um pouco de espaço a eles. Agora vamos, com quem você está bravo? Você não tem desculpas, não importa o que eles fizeram com você, sinto muito, mas isso é Bíblia. Não importa o que eles fizeram com você, você não tem desculpas para não perdoar essas pessoas. Agora vamos lá, não fique com raiva de mim. Porque é o diabo trabalhando através deles para começar, e a única maneira de mandar o diabo embora é perdoando e orando por eles. E em relação a julgar as pessoas, a única maneira, a única coisa que nós devemos fazer quando vemos uma falha em alguém é orar por eles e não julgar e criticá-los. Quantos acham que se você colocar mais energia só orando por essas coisas, elas podem melhorar? Número 2, a maneira como o diabo tenta te enganar. Ele quer que nós sejamos orgulhosos. Ele sugere, pense dessa forma e pensamos que nós sabemos de tudo. Nós sabemos mais do que todo mundo. Senhoras, quantos de vocês têm marido que nunca está errado? Hein? Bem, eu não vou falar mais nada porque o meu está aqui. E sabe, encontrar falhas neste caso é o fruto do orgulho. Você tem que tomar muito cuidado para não pensar que você é superior às outras pessoas. Talvez você tenha alguns dons e grandes talentos, talvez você seja mais rápido do que outras pessoas ou aprenda mais rápido do que outras pessoas, mas isto é só porque Deus te deu um dom nesta área. E você não escolheu os seus dons. E eles não escolheram os deles. Confie no Senhor com todo o seu coração e mente, não confie no seu próprio entendimento, e em todos os seus caminhos se submeta a Ele, e Ele endireitará os seus passos. Eu amo esse versículo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Sem querer insultar, mas você não é tão inteligente quanto você pensa que é. E sabe de uma coisa? Você pode ter tido todo tipo de educação e não ter sabedoria. Gente, eu venho querendo escrever um livro sobre provérbios e eu não sabia como eu iria escrever um livro inteiro sobre provérbios, porque provavelmente ele fala de 200 assuntos diferentes. E no fim da semana passada eu pensei, sabe, eu vou sentar aqui e começar. É incrível! Muitas vezes com Deus você tem que colocar o seu pé na água. Então Ele vai trabalhar. Bem, eu já estou no capítulo 7 agora. Mas a coisa é sabedoria. O medo reverencial e o temor a Deus são o princípio da sabedoria. Bem, para onde isso foi? O que aconteceu com o temor ao Senhor? Você sabe o que é temer o Senhor? Significa que você reconhece o poder de Deus e o quão forte e quão soberano Ele é, ao ponto de você preferir não fazer qualquer coisa que ofenda a Ele. Veja, isso te impede de falar de outras pessoas.
Isso te impede de se encher de si e ser orgulhoso, porque nós temos não estou com medo de que Deus possa me ferir, mas esta reverência, eu sei quem é Deus, eu sei o que Ele pode fazer, eu sei que Ele cumpre o que Ele diz. E isto é o princípio da sabedoria. Nós não podemos ter nenhuma sabedoria se nós não tivermos esse medo reverencial de Deus. E quem está pregando sobre isso? Qual foi a última vez que você ouviu realmente um bom sermão sobre o medo reverencial e o temor a Deus? Sim, Deus te ama, mas você precisa ouvir outras coisas além de Deus te ama, sabe? E sim, sua graça é incrível, mas esta não é a única coisa que a Bíblia fala. O nosso Deus é um fogo consumidor. Ele é misericordioso, mas ele merece a reverência e um conhecimento que, bem, eu vou colocar assim, não mexa comigo. Agora, você pode não gostar do jeito que eu falo, porque todos queremos pensar que, sabe, Deus é só doçura e sabor e tudo que é bom, mas Ele só vai tolerar a perversidade, a maldade e o pecado e o comportamento hipócrita por um tempo. E então, porque Ele nos ama, Ele lida conosco, não para nos ferir, mas porque Ele não quer que fiquemos desse jeito. Agora eu vou te dizer a mais absoluta verdade. Eu teria muito medo de subir aqui neste púlpito e tentar pregar se eu estivesse brava com meu marido. E você diz, bem, por que você teria medo? Porque tudo o que eu tenho é a minha unção. Eu não sou extravagante, eu não canto, eu não toco nenhum instrumento musical. Se a pregação não estiver boa, eu não posso pegar o meu violão e cantar uma canção para você. Então, eu já subi nestas plataformas milhares de vezes, eu olhei para todas as milhares de pessoas e elas estão esperando que eu diga a coisa certa. Eu trouxe a palavra de Deus, todo mundo adora receber essas coisas. E eu não posso subir aqui irritada e amargurada e ressentida e fingindo. Se você quer carregar a unção de Deus, você tem que viver a vida dele. Você não pode apenas ter um adesivo no carro, você tem que viver a vida dele. E você precisa vivê-la quando ninguém está olhando. Porque Deus vê todas as coisas. Isso também fica claro em Provérbios. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu digo a Deus o tempo todo, eu não posso fazer isso sem você, eu não sou nada sem você. Qualquer sucesso que eu tenha por sua causa, você tem. É saudável a gente se lembrar de que se Deus não nos ajudar, já era. Sabe, Paulo era extremamente inteligente. Todos os diplomas que haviam nos dias de Paulo, ele tinha. Eu acho que a formação acadêmica é maravilhosa. Eu digo, tenha todos os diplomas que puder. Eu conheço algumas pessoas que são tão inteligentes, às vezes eu queria ser como elas são. Mas sabe, eu preferiria ter sabedoria, que na verdade é um senso comum santificado. Eu preferiria ter senso comum do que ter um PhD antes do meu nome. Eu tenho um DES, Diploma do Espírito Santo. E sim, seria bom ter outros. Eu não tive essa oportunidade, eu sou grata pelas pessoas que têm, mas a maioria das pessoas não são tão inteligentes quanto pensam. Porque Deus ainda... E então Paulo, o brilhante Paulo, com todos os diplomas que você poderia ter, ele disse em 1 Coríntios 2:2, eu decidi não saber de mais nada,
a não ser de Jesus Cristo e este crucificado. Isso não é interessante? Então, qual revelação Paulo tira disso aqui? Eu tenho todas estas coisas, mas o que isso tem de bom para mim sem Jesus? Número 3, o diabo quer que a gente pense. Todos digam pense. Que Deus não ouve e não responde às nossas orações. Então, ou nós não oramos, ou nós não persistimos em oração. Porque a oração é talvez a coisa mais perigosa para o diabo. Quando o homem justo ora, um tremendo poder, então é liberado. E sabe, eu não sei porquê, mas nos últimos 2 anos eu tenho sido levada cada vez mais e mais a prestar atenção às minhas orações. E me impressiona, sabe, as coisas que Deus faz por nós se pedirmos a Ele. E a maioria destas coisas que eu estou falando não são coisas muito grandes, não, são coisas pequenas, mas que significam muito para mim. Coisas que me fazem saber que Deus se importa comigo, sabe? E que Ele está trabalhando na minha vida. Mateus 7 diz, peça e continue pedindo, busque e continue buscando, bata e continue batendo. Nós temos que ser persistentes, não vou calar a boca a Deus enquanto eu não ver a solução disso. Deus gosta disso, Ele gosta desse tipo de persistência. Isso não é ser rude, isso é ser persistente. Ore por todas as coisas, para tudo o que acontecer. Apenas ore. Nesta manhã eu estava pronta para sair e meu assistente disse, você não colocou as lentes? Eu disse, Eu estava saindo na hora certa, eu precisava estar aqui naquela hora e então, agora eu tinha que voltar e colocar as lentes? Então a primeira coisa que eu disse foi, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que hoje o Senhor me ajude a acertar isso de primeira. E Ele fez, Ele me ajudou. Então é quando temos que lembrar de dizer obrigada. Vamos, ore, 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 ore. Ore por tudo. Você não tem que estar de cabeça baixa, ou de joelhos, ou em um quarto, ou no escuro, ou com os olhos fechados. Você, sabe, é bom ter esses momentos sozinhos com Deus. Eu faço isso todas as manhãs, mas ore do seu jeito durante o dia e não deixe o diabo mentir para você e dizer que Deus não ouve as suas orações. E você diz, sim, mas e as coisas que eu fiz de errado? Por que Deus vai me ouvir? Porque você não fala em seu nome, você fala em nome de Jesus. E a versão amplificada diz que quando falamos em nome de Jesus, nós apresentamos a Deus tudo o que Jesus é. Você não ama isso? Eu peço que você faça isso por mim em nome de Jesus. Não porque eu mereço, mas porque Ele merece. Eu encorajo você a lembrar-se de que precisamos ter cuidado com o engano do inimigo em nossas vidas. Vamos orar o tempo todo, todos os dias, e pedir a Deus que nos revele as mentiras em que nós acreditamos.